Bem, sou Godofredo Oliveira Neto, eu sou escritor, quer dizer, professor da Faculdade de Letras da UFRJ, quer dizer, já é uma questão, consigo, mas custou, mas consigo hoje conciliar um pouco as duas funções. Talvez começando pelo fim, não sei se um pouco como o Brás Cubas, né? Quer dizer, os dois livros meus recentes, foram recentemente lançados na França, que é o Menino Oculto e o Amor dos Exilados. Então, eu fiquei, assim, particularmente feliz, porque o Menino Oculto foi comparado pelo jornal Le Monde como a arte de Almodóvar, assim, para mim foi... porque era um livro, assim, fraccionado, fragmentado, nunca imaginei que, talvez por isso também, mas tem a ver com a ideia do falso escritor, o falso pintor, porque o Aimoré, que é o personagem, é um falsário, né? E teve essa recepção enorme. Existe uma associação lá dos livreiros da França toda, e eles têm uma lista assim de livros escolhidos, os livros do ano, né? Aí põe ali nas bancas das livrarias da França toda, e o Menino Oculto entrou ali, L'Enfant Caché, né, em francês. Entrou, está lá nessa premiação dos livreiros da França. O jornal Le Figaro falou em coup de cœur, quer dizer, mais ou menos apaixonante. Então, assim, isso deu um gás, assim, para, bom, porque às vezes a gente esmorece e aí, isso foi em março de 2015, e agora em março de 2016, acaba de sair também em Paris, o Amor dos Exilados, que é um romance ambientado, quer dizer, que tem como pano de fundo, como cenário, o universo dos exilados brasileiros de 64, né, do golpe de 64. Assim, o livro se passa em 70, 1971, 72. Isso já se coloca uma questão interessante, quer dizer, há muitos livros estrangeiros, como chilenos, argentinos, uruguaios, até bolivianos, ambientados no exílio. No Brasil são poucos, muito poucos. É uma questão que um dia valeria a pena pensar. Não sei se os exilados são mais assim, saem mais de uma classe média e média alta, jovem, não sei, mas enfim, menos operário. É uma questão a ser levantada. Mas então agora faz um mês que está nas livrarias de Paris. Já sei que vai sair uma resenha também no Figaro, enfim. Então tá essa coisa. Aí eu começo por lá e aí eu volto ao primeiro. O primeiro foi um livro do qual eu não gosto, assim, esse eu acho comum também, né, conhecido, que é o Fânia de Jurema, mas ele tem uma particularidade. Eu escrevi nos anos 70. E é um livro, como é que chama? Vanguardista, não, como é que chama? Experimental. E ali tem um dado interessante apenas, é que era assim, uma história e cada primeira parte uma frase sozinha no meio da página, e aquilo falava do que vinha depois. Aí vinha o poema, o conto, ou uma biografia comentada, enfim. Mas tudo tinha a ver com o que estava no texto. Por exemplo, Jurema desceu pela primeira vez ao porão da sua casa e tal. É uma coisa meio simples assim. Aí abria, vinha uma história de alguém que pela primeira vez, assim, um conto, né? E o dia no outro, aí continuava essa historinha da Jurema até o final, até o suicídio. E aí um dia eu estava passando em Paris, eu conheci o Derrida, que eu cito sempre, né? E a gente descia para tomar café, ele dava aula perto, eu era monitor na época, na graduação, e ele se encontrou, descia para tomar um cafezinho na Praça de la Sorbonne ali, e no início eram questões muito simples, assim, eu tinha 20 e poucos anos também, né? Era assim, distância, Rio de Janeiro, Brasília, as questões de um estrangeiro sobre... Mas aquilo foi, digamos, uma intimidade, foi se criando, a gente se encontrou umas 10 vezes.
E eu falei do livro que eu estava escrevendo, esse Faina de Jurema. Eu mostrei mais ou menos. Ele não sabia português, mas ele viu o livro e sabia espanhol, né? Aí ele fez uma proposta. Por que nessa linha aqui você não põe um formulário real dos Correios, como um telegrama? E eu pus. E aí, quando eu voltei ao Brasil, publiquei esse livro pela livraria Taurus, editora Taurus, é a primeira livraria assim, da abertura, em Leblon, foi uma coisa bacana. E mandei para ele, isso já, então, quantos anos depois? 10, né? 15. E ele respondeu muito à mão, a carta assim, e falando dessa, não só agradecendo obviamente, mas falando da, como é que chama? Da coparticipação, uma coisa assim, achei muito legal, né? Bom, então esse foi o início. Aí depois eu fiquei 14 anos sem publicar, porque eu entrei na universidade em 79, 80, e eu tinha essa dificuldade, principalmente na França ainda, que uma coisa era escritor, outra coisa era professor de literatura, né? Mas essa visão foi se modificando. Eu acho que logo depois a Cresteva e o seu marido escreveram um romance. É o Philippe Soler, né? Escreveram romance, né? Ficção. Aí aquilo, quer dizer, que é um pouco uma influência americana, que começou a desfazer esse muro que... Mas eu fiquei com esse muro 14 anos. Foi quando então eu publiquei o Bruxo Contestado, que teve esse impacto primeiro por conta do Contestado em si, que é um episódio muito grande, muito importante, aos modos de Canudos, só que ainda maior, porque era uma outra época, mas não muito distante de Canudos, foi de 12 a 16, mas já começava um pouquinho antes, mas a guerra eclodiu mesmo em 1912, né? E tanto é que soldados assim, de Canudos foram trazidos para lutar no Contestado, inclusive o meu tio, que é o general Mesquita, que tinha tinha sido jovem oficial em Canudos, quer dizer, a mesma pessoa, e eu então conhecia essa história do Contestado, via do lado que eu entendo o lado equivocado, mas de qualquer maneira muitas informações, porque o general Mesquita foi um expoente da Guerra do Contestado. E essa guerra é uma coisa assim internacional, é a fronteira com a Argentina, o Percival Farquhar, que era o maior empreiteiro naquele momento no mundo americano, construiu a estrada de ferro São Paulo, Rio Grande, mas um monte de coisa que todo mundo sabe, né? Eu acho que a Madeira Mamoré. E esse, quer dizer, então era uma guerra, um conflito de monta, assim, porque tinha a ver já pelas primeiras greves no Brasil e pela primeira vez o emprego de aviação militar, quer dizer, competindo ali com a Guerra do México. Então foi o primeiro, competindo cronologicamente, o primeiro acontecimento na América do Sul, de certeza, com o emprego de aviões de guerra, que eram aviões pequenos, vieram da Itália, dobrados, aqueles aviões de 2 asas, meio de lona, vieram acho que 8, e aqui em Barra Mansa, perto do Rio de Janeiro, a ordem é assim, não pode transportar em estrada de ferro com máquina a lenha por conta das faíscas. Bom, tinha que ser carvão, mineral, não. Mas claro que foi a lenha, então acho que 6 pegaram fogo aqui, logo aqui, né? Mas 2 foram para lá. Então você imagina, tem que fazer campo de aviação, não é assim, né? Tem que ter combustível. Então, só para mostrar que havia a grandiosidade do fato, né? E o tenente Kirk, que era um dos comandantes, pilotos desses aviões, eu descobri depois que é o patrono da aviação do Exército. Estranho esse negócio do Exército, mas tem, né? O Exército também tem aviação. Não sei. E eu vi um dia nessas minhas pesquisas que o tenente Kirk, que morreu lá, que bateu na montanha, é o patrono, quer dizer, ou seja, é uma coisa importante. E a guerra ali do Contestado, a discussão,
entre Santa Catarina e Paraná, que deu margem a esse conflito todo. É uma coisa messiânica, mas aí naquele conflito de fronteira entre os dois estados facilitava o messianismo, né? Porque falta de autoridade, vamos dizer assim. E o que eu estou dizendo? Esses, a gente está falando dos aviões, né? Quer dizer, assim, os advogados tinham um conflito de fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Um era o Rui Barbosa, do outro era o Epitácio Pessoa. Aí você vê também, ela, né? Quer dizer, mexia com o Rio de Janeiro inteiro, com o Brasil inteiro, né? E isso, estranhamente, as pessoas não conhecem, não é usado na escola, não é estudado na escola, não é bom. Então também esse livro teve um pouco esse impacto por conta, obviamente, dessa reação, mas principalmente ali eu botei em 3 momentos, quer dizer, tem a Guerra do Contestado, mas é narrado por uma menina que tinha uma certa idade ali, nasceu em 30, então ela teve, viveu a Segunda Guerra Mundial e esse empregado doméstico dela eram oriundos da Guerra do Contestado, enfim, então ela sabe tudo isso. Aí peguei aquele tempo, peguei a Segunda Guerra Mundial no Brasil com a colonização alemã, tentei fazer um painel disso, né? Quer dizer, ela então, na Segunda Guerra Mundial ela tinha 14 anos, e ela hoje está narrando, ela é a narradora, tendo já vivido o golpe de Estado de 64, então nasceu em 30, eu pensei, mas será que vai dar certo? 30, 44 ela tem 15 anos, 14 anos, e depois em 60, né, ela tem exatamente. Ele pegou isso, então um pouco um afresco assim. E aí depois eu publiquei o Amor dos Exilados, que se passa no universo dos exilados brasileiros em Paris, que eu já me fiz a referência, é esse que foi traduzido agora para o francês, então já falei sobre ele. Quer dizer, peguei então a carona um pouco nesse sucesso, não sei lá se é palavra forte. Aí depois eu publiquei, quer dizer, no Faina de Jurema Antigo tinha vários episódios, depois eu peguei alguns episódios dali e fui construindo alguns livros que é, por exemplo, O Ano é Mais do Rio, que é uma história um pouco tirada lá de dentro, desse primeiro, né? Mas é a história de uma jovem índia que, instada pela professora americana, que depois nem vai ser americana, é sul-africana, na verdade, a professora pede que ela passe para o papel, que leia-se em português, obviamente, ela estuda em colégio de freira, lá no Acre, e pede que ela passe para o papel as lendas que ela conhecia da sua nação indígena, né? E ela, começa a passar e vê que, passar primeiro uma lenda ágrafa, que não foi escrita, naquela língua da avó. E ao passar para o papel vem todo um fluxo da Europa, quer dizer, da língua portuguesa, do século XII, século XIII, século XIV, século XV, que ela leu nos livros, ela foi alfabetizada em português. Então não dá certo, ela tem essa dificuldade, tipo assim, não é bem assim, mas em português sai assim. Enfim, esse conflito então de identidade é uma coisa que me acompanha, né? Nós lançamos agora também a questão de 2 meses um livro sobre estrangeiro na literatura brasileira, é um tema que me acompanha, por isso justamente eu ser de Santa Catarina, no coração do Vale do Itajaí, onde há essa colonização italiana, alemã, polonesa, russa, muito presente, né? E esse conflito de identidade, o que é ser brasileiro, a gente trabalha isso no livro, e também, então, de uma certa maneira, eu me dei conta, mas eu me dei conta, assim, depois, que na verdade eu venho com essa problemática. Então, na questão da Índia, Ana, também há um problema de identidade. A questão dela é essa, quer dizer, quem sou eu? Quer dizer, eu escrevo... e ela vai ficando envaidecida por um lado, então ela vai botando todos os mitos que ela conhece, e nessa tarefa eu tive uma ajuda inestimável do filósofo brasileiro Gerd Wannheim, que trabalhava sempre com
mitologia greco-latina, mas que no final da vida, que não sabia que ia ser o final da vida tão cedo, ele começava a se debruçar sobre mitologia indígena. Então ele me deu vários assim, exemplos, eu aproveitei bastante dele, ele quem faz a orelha do livro. Né? E então, quer dizer, pegou essa questão, aí o livro passou a ser muito adotado em escolas, assim. Agora isso é engraçado, porque você vai na livraria e o livro está assim como para criança, né? É porque índio parece que é negócio de criança, porque é a história ilógica da lua, dos raios, do trovão, então a pessoa bota ali. Mas enfim, e ela tem 17 anos realmente. Bom, aí ela fica extremamente envaidecida, porque a professora estrangeira elogia, isso corre o Brasil, ela diz que você vai para os Estados Unidos, você ganha uma bolsa e tal. Ela fica um pouco mexida, de uma certa maneira, mas ela diz, bom, reflete, pensa, né? Diz, não, eu vou ficar aqui, isso me dá até arrepio até hoje, assim, ela vou ficar aqui na floresta amazônica, vou ser professora primária, vou defender a floresta amazônica, vou defender os índios, se quiserem levar o meu texto, pode levar para os Estados Unidos. Então, esse foi o Ana Maria do Rio, mas como eu disse, tem de novo a questão da identidade, né? Aí logo depois sai também, ou antes depois, o Oleg e os Clones, é um pouco isso, a questão que eu nem sabia, hoje é fazendo uma, que é um pouco uma fábula, que está no Fana do Jurema também, que é a fábula dos lagartos. Lagartos quando passam embaixo, sabe que o rabo quebra, mas nasce de novo, né? Então ele um dia passa embaixo de um arame farpado e ele é diretor de uma escola e o rabo se parte em 8 pedacinhos. Os 8 pedacinhos crescem como ele e passam a ser como sombras dele, por isso esses como clones dele, mas ninguém vê, só ele. E cada vez que ele começa a ter uma sensação de que agora eu não aguento mais essa vida do colégio e não aguenta o rei, aí ele vai um dia disposto vou agora falar mal do rei. Chega dessa injustiça. E na hora que ele vai falar, uma das sombras vem e fala por ele. Só que ninguém vê, só ele vê. E ele fica imóvel e a sombra faz 1000 elogios ao rei, como sempre, e tal, ao reino, né, que beleza, etc. E a vida de lagarto, que show, comparado com outra. E ele vai, aí um dia ele quer matar essas sombras, né? Ele dá uma paulada num e sente a mesma dor, assim, Então ele começa a notar que ele não consegue matar, porque dói nele mesmo, mas até que um dia ele diz, bom, agora não faz mal se eu morrer também, tudo bem. E aí vai atacando, mata uma, e a última ficam frente a frente, se batem ardorosamente, violentamente, e ele consegue suplantar e acaba com essa sombra, e aí ele sai da toca e vê um outro mundo. Né? Então, quer dizer, claro, tem essa coisa que serviu para a juventude uma autoanálise, assim, da psicanálise, de crescimento, de refletir sobre o já adquirido, das coisas já prontas, e começar a criticar um pouco, ter uma visão crítica das coisas, né? E quer dizer que é um momento aí da juventude, na hora de começar a ver que o governo isso, o governo aquilo, que você começa a dizer, não, até uma visão, discordar, vamos dizer assim, discordar daquilo que parecia um acorde, né? Eu pulei que é o livro que eu mais gosto, mas que não é sempre visto assim, que é o Marcelino. É um livro que eu fiz uma coisa também assim em 2 partes. Eu publiquei pela Nova Fronteira, na época, um rascunhão de propósito, como se tivesse um gravador, eu estivesse gravando e depois eu passava para o papel de maneira desordenada e, quer dizer, um pouco uma matéria bruta, né? E teve uma repercussão grande também na imprensa, na intelectualidade, nos grandes jornais, né? E aí como eu sempre li muito Margarida de Duras, ela escreveu 3 vezes
o amante da China e o outro lá. Mesmo personagem, mesmas cenas, tudo, mas diferente. Aí eu resolvi passar dentro da cineagem imitando, e também não serei o único, que o Rua Bastos fez isso, o Trão Dourado, a questão de mudança, eu acho que o Mário de Andrade mudava depois nas edições seguintes, transformava bastante. Então eu mudei de propósito o gênero, quer dizer, mantive a história, mas ao mudar o jeito de escrever, quer dizer, um pouco mais, como é que eu diria, não vou dizer tradicional, porque senão estraga, mas assim, um pouco, muito cuidado com o léxico, com a língua portuguesa, com a história, assim, mantendo um pouco o romance do século XIX, ali do final do século XIX, e talvez realistas brasileiros dos anos 30, um pouco a minha influência ali, tipo Flaubert e coisa Graciliano. E é o livro que eu mais gosto, porque eu acho que ali tem, não sei se é porque se aproxima de mim, a história dos anos, durante a Segunda Guerra Mundial, um pescador que vivia em paz num vilarejo na ilha de Santa Catarina, um senador da República tem uma casa de veraneio lá, o senador vem com a governanta e a filha do senador, da idade do Marcelino. Então se conhece desde criança, todo ano vem, e ele vai crescendo, né? Rapaz, também dessa questão da raça, quer dizer, é um cafuso lá de Santa Catarina, tudo negro com índio, a mãe é índia, o pai é negro de Florianópolis, e um dia a governanta, quer dizer, ele é virgem, isso é um dado importante porque ele é virgem, ele sonha em não ser, mas ele até então, eu acho que tem 19 anos, ele é virgem. E vive em paz, em harmonia com a natureza, com seus pássaros e com seus peixes. Ele tem 3 pássaros na gaiola e os peixes e o horizonte é a vida dele. E a governanta vai... De conta tem um pequeno interesse na menina, na filha do governador, mas a governanta mais esperta começa a dizer para ele que ele é muito bonito, que ele vai salvar o Brasil. Disse, ele vai salvar o Brasil, tal. Aí ele vai perder a virgindade com ela. E aí ele fica desesperado e fica extremamente, assim, aí vem a coisa da soberba, da vaidade, a namoradinha de escola, que não foi namoradinha, mas coleguinha de escola, descuidado, mas ele fica envolvido, começa a ficar envolvido por aquela, claro. E um dia ele tem um acidente, tentando levar um menino para aprender as lides da pesca, e o menino cai na água e ele não consegue salvá-lo, e aquilo é muito forte para ele, e ao tentar ele se machucou na mão, um prego enferrujado da canoa, e ele se enfaixa a mão, que é uma cena que eu gosto, porque muita gente não entendeu por que ele perde a mão. Aí ele quer ser punido também. Assim, ele é religioso, ele vai à igreja. Aí ele amarra, enfaixa a mão, mas não faz nada mais que isso. Aí quer ver uma curandeira ali em Florianópolis, aquela história toda, porque toda a questão açoriana eu botei no livro também, vocabulário, hábitos culturais, essa coisa de novo do estrangeiro, depois que eu conheço isso que eu falei disso. E ele, enfim, resumindo, aquilo vai gangrenando e ele vai perder a mão. Ele vai ser levado para o hospital com imensas dores e perde a mão, né? Quer dizer, por que aquilo entrou? Aí o chefe dele, o senador, né? O senador tem muitos pássaros aqui no Rio de Janeiro, e eu tirei de uma pessoa muito importante, na época eu acho que o Dom Figueiredo, e eu conheci a filha, e não sei qual é o cargo que ele tinha 100 pássaros na rua Paissandu, no gaiola. Então eu me lembrei disso, e que era super proibido, né?
Aí o senador disse, escuta, você não quer ir? Porque lá tem uma ligação de Santa Catarina para o Rio de Janeiro, sempre teve do navio EPIC, que era 3 dias. As pessoas iam mais para o Rio do que ia para Curitiba, porque as estradas eram impossíveis. Então, ali se você olhar o mapa do Brasil, assim, tem uma... faz uma curva, então é reto, assim, tanto é que de avião hoje, apesar de bastante distante, às vezes leva 50 minutos, nem 1 hora, né? Porque, por causa dessa volta, assim. Então, esse navio, ele diz, não, o meu empregado que cuida dos meus pássaros está de férias. Ele diz, não, Getúlio, né? Getúlio Vargas, deu férias para todo. Bom, esse pássaro então em 40, né? Ele vai, tipo assim, você fica 3 meses, depois você volta. Ele está... É fácil dar comida para os pássaros e água, não pode pescar, está de convalescência e não vai pescar nunca mais. Enfim, na verdade, ele vai sempre embalado pelos calores da governança polonesa e, no fundo, ele vai ser usado para praticar um atentado contra um oficial americano em visita ao Palácio do Catete. Na verdade, era toda uma armação, era essa, quer dizer, a história da mão não estava prevista, mas enfim, iam convidá-lo de qualquer maneira, a questão da mão facilitou esse convite. E aí vai ser toda essa história, de novo, do negro brasileiro sendo usado, como dizendo, quer dizer, na medida que se ele matasse o oficial americano, ia parecer que a nação profunda, né, brasileira, o Brasil profundo, quer guerra contra os Estados Unidos, e esse grupo que estava do senador era adepto da Alemanha nazista, né? E era uma maneira de jogar, e claro, ele é usado ali, enfim. Ele vai voltar, e são as cenas também que eu trabalhei muito no final, ele não tem uma mão, mas ele volta derrotado, foi preso, torturado, mas o governo solta para não vamos deixar não fazer dele uma vítima, né? Então solta, manda embora. E aí ele fica lá em cima ele sobe, porque tem a coisa dos pássaros, na época, né? Você amarra uma corda na gaiola, uma corda grande com uma pedra na outra extremidade, você joga a pedra cai e você puxa, então o pássaro fica lá em cima, né? Bem alto, fica bem no alto, assim, bem alto. Ele faz isso de manhã, de madrugada, e ele sobe também. Então junta gente, ele vai se jogar, ou ele está morto lá em cima, ou virou pássaro, ou já... Enfim, mais ou menos a história é essa. Pulei ele, porque depois eu publiquei O Ilusão e Mentira, que eu peguei o conto Ideias de Canário, do Machado. Ilusão e Mentira é uma frase do Machado, que é uma bela, né, bela frase, Ilusão e Mentira. Daqueles 2 vocábulos maravilhosos, assim, um ao lado do outro. Esse conto do Canário, quer dizer, um pouco refeito, se passa na ilha de Santa Catarina, mantendo um pouco o estilo machadiano de propósito, mas adaptando a modernidade, etc. E o segundo conto é baseado no Dom Casmurro, só que aí na linguagem jornalística se passa numa comunidade do Rio de Janeiro, aí na Zona Sul, a menina matou a rival, enfim, fatos corriqueiros do Rio de Janeiro, então nesse estilo, né? E também então está sendo muito adotado, porque, claro, o professor esse aproveita e usa Machado, né? O segundo conto tem a ver com o que se passa no Rio de Janeiro, ciúme de uma pela outra, dá um tiro no olho, aquele olho da Capitu, enfim, essas coisas assim. Que vai saindo, né? Sem que a gente, às vezes, tenha pensado realmente que fosse sair assim. E agora saiu o Grito, questão de 10 dias. A história de uma atriz de teatro de 92 anos, não, 82.
acho que eu podia ter pensado mais, eu abaixei para não. E no mesmo prédio mora um rapaz jovem, 19 anos, negro, do subúrbio do Rio de Janeiro, com quem ela vai ter uma grande amizade e um grande afeto. Ela sabe tiradas de cor de várias peças de teatro que ela apresentou. Ele está nessa também de aprender teatro, gosta de teatro. E vai ser uma questão ali um pouco do erotismo na velhice, pouco, né? E eu misturo, principalmente, eu acho que foi assim, a estratégia estilística, eu misturo teatro com ficção, assim, com literatura, com prosa, né? Com prosa. Porque ela, quer dizer, então as cenas que seriam no romance uma outra abertura, como nas novelas, então, né? Ela, na verdade, se passa pelo teatro, aí é uma pecinha de teatro que sai, assim. Então tem essas divisões que a gente sempre pensa fazer, porque dá certo, vira minissérie, quer dizer, claro, abrindo várias coisas, né? Mas assim, eu quase nunca fiz isso. Mas assim, essas aberturas agora são essas peças de teatro desencadeadas por uma situação nova. E esse grito, na verdade, é o grito, ele se chama Fausto, quer dizer, vai ser importante por causa do Goethe e tal, essa história está toda ali. Vai ter esse final, ou seja, de vender a alma ao diabo, né? Quer dizer, ele está sem emprego, mas ele consegue, cada vez que ele acha um emprego, ele vai ficar só 3 dias e ele chega para ela, dá um grito de vitória que no início ela achava que era o grito por ter achado emprego, mas na verdade para ele é como a sineta da campainha do teatro, que está anunciando a abertura da peça e tal, né, das cortinas. Então ele sabe que a partir daquilo ali ele vai fazer uma peça. Aí tentar esboçar uma peça, depois é com ela que faz, então é um grito assim, mas é um grito que ela entende de alegria, mas tem um dado psicanalítico que ele nasceu, tinha uma gêmea, a Ifigênia, e a Ifigênia nasceu morta, então ele se culpa muito porque se pergunta por que foi ela que morreu, não ele, então tem esse dado, né? Então uma pessoa assim, que optou por um caminho individual, também tem e não um movimento coletivo da sua classe, né? Do seu grupo onde ele morou, ele está ali numa viagem, uma trip assim, com a Eugênia. Eu não sei se isso dá um pouco de ansiedade, né? Um pouco de angústia, de se punir, de não estar muito numa viagem individual, assim, de ganhar dinheiro, quer dizer, claro, ele pensa de sucesso, mas ele vai sendo ensinado, vai aprendendo com a Eugênia a arte, música clássica bastante, as peças todas clássicas, né, onde ela atuou, quer dizer, ela explica para ele, enfim, né? E vai ter um final dramático. Vou deixar, como é novo o livro, deixar que os leitores leiam por si próprios.